conferência de hoje será sobre o tema Agronegócio Brasileiro, Fatos e Mitos. Será proferida pelo professor Dr. Daniel Vidal Pérez, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, que possui o seguinte currículo vitae. Graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1987. Em 1990, concluiu também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o mestrado em Ciência do Solo. Realizou seu doutorado em Química Analítica e Orgânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2002. Pesquisador da Embrapa desde 1990. Docente no curso de doutorado em Sistemas de Gestão Sustentáveis da Universidade Federal Fluminense. Realizou o curso de Altos Estudos em Política e Estratégia e o curso Superior de Defesa nesta Escola Superior de Guerra, em 2018. Atua como pesquisador no grupo de pesquisa Design de Jogos, Processo Decisório e Cenários Prospectivos da Escola de Guerra Naval. Foi agraciado em 2017 com a medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra, e com a medalha Amigo da Marinha, em 2018, pela Marinha do Brasil. Em 2023, recebeu o título de conferencista emérito da Escola Superior de Guerra. Atualmente, exerce o cargo de chefe-geral da Embrapa Solos. Senhor conferencista, a audiência é composta por aproximadamente 350 discentes, que, de modo presencial ou à distância, aguardam com expectativas as suas palavras. Estou à sua disposição. Bom, uma boa tarde a todos. É sempre um prazer estar nessa casa. Eu tenho tanto orgulho e tanto prazer de ter cursado. Ao mesmo tempo, na função ingrata, pós-almoço, de falar de alimentos. Se fosse antes, todo mundo ficava até feliz, né? Vamos falar de comida antes. Mas depois do almoço já é forçar um pouco a barra. Mas eu prometo que vai ficar difícil de dormir mesmo, porque eu botei muito slide colorido, tem filme, né? Então vamos lá. Bom, eu pretendo passar muito rapidamente sobre os seguintes temas. A agricultura como expressão do poder nacional. A expressão do poder nacional porque é um tema muito caro, é a nossa casa aqui, a Escola de Guerra. O poder nacional está nos instrumentos que a nação tem para realizar os objetivos da sua sociedade ou do seu povo como uma nação. Então eu vou mostrar para vocês como o agronegócio ele se encaixa perfeitamente em todas as expressões desse poder nacional. A trajetória recente da nossa agricultura, a questão de mitos e fatos, porque muita coisa se fala por aí que não é verdade. O que está por trás disso, por que se fala tanta coisa ruim sobre o nosso agro? As armas que são usadas nesse jogo, pesquisa e falar um pouquinho da minha Embrapa. Então, para começar os trabalhos, eu gosto muito dessa fotografia porque ela foi feita na fazenda de Pirassununga da Aeronáutica. Se as cidades forem destruídas e os campos conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. Isso é uma grande realidade. Se a gente for olhar desde a história da humanidade, Suméria, Babilônia, Egito, isso é uma grande realidade. E está na nossa escola de Pirassununga. E Henry Kissinger, controle o petróleo e você controla nações. Controle o alimento e você controla as pessoas. Então, esse é o desenho que eu quero passar para vocês. Que o alimento, mais do que nunca, sempre foi e continuará sendo uma arma que pode ser usada a favor ou contra um povo. Ele é soft power. Então, ele é importante como um componente da defesa do país e da segurança nacional do país. Nós, no Brasil, não estamos acostumados com esse linguajar e a culpa é de um português. Alguém descobre o nome dele?
Pero Vaz de Caminha. Por quê? Em se plantando tudo dá. Dá nada. Dá trabalho. Então a gente acha que é fácil, mas não é. E é aquilo que eu falava antigamente, quando você não quer estudar, então vai trabalhar na roça. Aí eu pergunto, como é que você vai trabalhar na roça? Isso aqui é o panorama de um cockpit. Notem bem, não é mais a cadeira, é o cockpit de um trator. Cada tela dessas é um tipo de controle que eu estou fazendo. E por que isso é importante? Porque eu aumento a eficiência do tipo de trabalho que eu estou fazendo com aquele trator. E eficiência na agricultura é o mais importante. É fazer muito com pouco dinheiro. Então vamos falar sobre agricultura e expressão. Isso aqui é teste de miopia. Vamos lá, última fila. O que está escrito aqui? Tá difícil, né? Mas eu faço a pegadinha mesmo, que me obriga a ler, né? Então, o que é o agronegócio que você está falando, Daniel? Agronegócio é papel e celulose. Papel vem da árvore. É alimento e bebida. Ok, bebida, cerveja. Cerveja é malte. Malte, cevada, centeio, arroz, milho. Lúpulo, que é uma florzinha. Estamos começando a produzir lúpulo aqui na região serrana. Sabem por quê? Porque a principal região de produção de lúpulo no mundo é a Alemanha. E graças às mudanças climáticas, a produção vem caindo ano após ano. Vocês já imaginaram um mundo sem cerveja? Eu não consigo. Cosméticos, óleo de palma é fundamental. Óleo de copaíba. Alguém já pegou aqueles produtos da... Não é propaganda, né? Então não vou falar o nome das fábricas de cosméticos. Mas todos esses que falam que é tudo natural, olhe atrás e você vai ver. Ele é feito com o quê? Óleo de copaíba, óleo de dendê, óleo disso, óleo daquilo. Essas grandes cosméticas, até as internacionais, têm fazendas para extração. Energia, por quê? Biodiesel, bio, vem do quê? Vem da planta. O biodiesel normal, por exemplo, pode ser óleo de soja, pode ser de sebo. Alguém já reparou que as velas não são mais amarelas, são brancas? Porque a vela amarela era de sebo de boi, mas sebo de boi hoje está caro, porque eu uso isso para biodiesel. Então eu uso parafina, que é branca. É mais barato. Eu preferia as amarelas. Demorava mais. Calçado, couro. Mas notem bem, não é só couro de boi. Alguém sabe que a tilápia, com o couro da tilápia, eu faço bolsa? Deve saber, porque custa caro. E na hora que você fala, eu prefiro a de boi. Né? Pelo menos os maridos agradecem, porque é um pouco mais barato. Né? Construção civil. Por que construção civil? Por exemplo, as principais construções no Japão, a base delas é bambu. Por quê? O bambu aguenta muito bem ações sismológicas. É melhor do que o concreto armado. Então, eu estou falando de um agronegócio que vai um sistema alimentar desde os fornecedores de insumo, pesticidas, sementes, fertilizantes, terra, até o consumidor final, mas passa pelo varejo, passa pelo atacarejo no Brasil, passa pelos serviços de alimentação, pela indústria de alimentos, pela indústria de biocombustíveis, as tradings que levam para exportação, as cooperativas onde os pequenos, médios e grandes se associam para baratear seus custos, tudo isso é agro. Quando a gente vê a propaganda hoje Sicoob, Sicoob nasceu no interior da cooperativa. Então aqui eu tenho, como essa vai ficar com vocês, eu tenho N exemplos. Supermercado é agro? É, porque ele vende produtos do agro. Tudo isso é agro. Aí me falar que agro é commodity, tem alguma coisa errada. O grão é uma parte do negócio. Então vamos falar na questão econômica. Na questão econômica, 24% do PIB nacional está no agro. E vejam bem, destes 24%, só um quarto diz respeito à commodity, ao grão, à carne.
O resto diz respeito à agroindústria, à questão de serviços, banco, distribuição, logística, transporte e uma parte na produção de insumos. 26% dos empregos que existem hoje no país estão ligados ao agro. E 49% de toda a nossa exportação está ligada ao agro. Então nós não somos importantes? Se o agro quebrar, o país quebra. Essa é a balança comercial, em azul do agro e em cinza do resto. O resto está sempre negativo. Quem segura o país? O agro. Então, as contas, o balanço, a diferença entre exportação e importação, se não fosse o agro, a gente não ia ter esse surplus de dinheiro para ser investido no país. E isso, no mínimo, nos últimos 10 anos. Quando a gente fala da expressão científica e tecnológica, a maioria dos países investe muito em ciências biológicas, engenharia, saúde, mas só o Brasil tem um grande investimento na área de ciências agrárias. Por isso nós somos bons. E a gente não tem que ter falta de ou modéstia em falar que nós somos bons. Não, a gente tem que ter orgulho em dizer nós somos bons. Melhor do que um europeu, melhor do que um norte-americano. E está aqui, o Brasil é o 10º país em produção técnico-científica aí, no geral. Expressão psicossocial, porque o alimento está sempre envolvido com uma questão que nos é muito problemática ao ser humano, a fome. Como a maioria aqui é muito nova, não deve se lembrar, como eu me lembro, na década de 70, escassez, chegava o mês de julho, inverno, o pasto já estava queimado, não tinha leite. Tinha que ir para a fila da carne, fila do feijão, fila do óleo de soja. Eu era pequenininho, 5 anos, estava eu na fila do leite, leite tipo C. Alguém vê leite tipo C hoje no supermercado? Hoje é tudo A, mas era aquele que vinha no saquinho, aquilo queimava a mão de qualquer guri. Por isso é que eu me lembro. Mas isso não é só um problema. Isso é um problema em todos os países. Todo mundo tem medo da fome. A Primeira e Segunda Guerra deixaram isso muito claro. Foi uma guerra que envolveu a questão de suprimentos. Não era só suprimentos de guerra, era comida. E hoje, infelizmente, nós temos 281 milhões de pessoas no mundo inteiro passando fome, ou seja, não tem alimento nem no café, nem no almoço, nem no jantar. Se nós pegarmos aqueles que estão ameaçados de fome, ou seja, não tem um dos alimentos, são 800 milhões. Para um mundo com 5, 4 bilhões, isso é muita gente. E daí é que muitos conflitos sociais e guerras acontecem. Do ponto de vista político, aqui no Brasil nós temos um grande aliado que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que envolve em torno de 300 deputados e 44 senadores, ou mais da metade da Câmara. Mas isso não é só uma questão do Brasil. Para aqueles que acompanham as reportagens internacionais, por exemplo, esse ano foi um ano de batalha na Europa, batalha campal. Por quê? Porque a mesma lei de desmatamento e ambiental que eles estão querendo nos obrigar a seguir, eles também têm que fazer com os deles. E os deles se recusam a colocar 4% da área agrícola deles florestada. 4%. Enquanto que nós temos um código florestal que, dependendo do bioma, vai de 25% a 80%. E nós seguimos. Vocês estão começando a sentir que tem algum problema nessa história. E na expressão militar, infelizmente, a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela trouxe de novo o que de pior tem no ser humano, o uso da comida como uma arma ou como um ambiente de sanção. E nós temos em 2018 essa resolução do Conselho de Segurança que condena fortemente o uso da fome. Então a fome, o alimento, ele está praticamente no mesmo nível dos elementos de destruição em massa. Então a arma também, o alimento também é uma arma.
A trajetória recente, o famoso em se plantando tudo dá, é a questão de que os solos do Brasil, os únicos que realmente têm uma fertilidade alta são esses daqui, esses daqui, esses daqui mais ou menos e esses daqui. O problema desses daqui é a falta de água. Esse daqui foi por onde o Brasil começou, principalmente café. Mas depois o resto era tudo infértil. Tinha gente que apostava que nunca ia se conseguir produzir no interior do país, de tão ruim que eram esses solos. É solo de bugre. O que aconteceu? Uma revolução, uma tropicalização. Como já dizia o nosso antigo presidente Maurício Lopes, a pesquisa agropecuária ela funcionou como uma locomotiva limpa-trilho. Ela removeu essas limitações como tropicalização das culturas, adaptação dos sistemas de produção, porque os sistemas de produção que nós tínhamos eram europeus. O hemisfério norte tem neve, nós não temos. Os solos de lá são totalmente diferentes do nosso. Usar a mesma técnica não podia dar certo. Depois, o desenvolvimento de uma plataforma inédita de práticas sustentáveis. Por que elas têm que ser sustentáveis? Porque se não for assim, não funciona. E depois a transformação de solos ácidos e pobres em solos ricos. Então, está aqui um solo com a fertilidade construída e esse é um solo natural. Olha só, a diferença já está até na cara. Essa daqui está com o bico para fora, tadinha. Essa daqui está grande. Nós fomos os principais responsáveis pelo desenvolvimento de estimulantes em micro-organismos ligados a plantas. Nós somos campeões nisso. Isso daqui é a questão do a gente inocula uma bactéria. Essa bactéria tem a capacidade de transformar o nitrogênio do ar em uma proteína. E ela dá isso para a planta. E a planta, em contrapartida, dá carboidratos e outros elementos para ela. Uma troca muito boa, uma simbiose. Esse trabalho foi realizado por vários grupos de pesquisa, mas encabeçados pela doutora Joana Dobereiner, que é uma pesquisadora que trabalhou na Embrapa, trabalhou nas universidades, uma pessoa que foi fundamental e que criou esse conceito de trabalhar em conjunto planta e micro-organismos. Isso é tão importante que vejam que na safra passada nós economizamos praticamente 43 bilhões de dólares só com isso. Então, a evolução da agricultura começou no litoral, depois começou a subir pela região do Cerrado na década de 80, e hoje nós estamos aqui nesse Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com isso, nós conseguimos, e com todas essas técnicas que nós adaptamos e nós criamos para o Brasil, nós saímos de uma condição, na década de 70, de 33 milhões de hectares, para uma quantidade hoje em torno de 80 milhões de hectares, só que a nossa produção saiu de algo em torno de 50 milhões de toneladas para algo em torno de 300 milhões de toneladas. Então, embora a gente tenha dobrado o uso de área, a gente sextuplicou a produção. Então, a gente tem uma eficiência muito grande na questão do uso da terra. Ou seja, a nossa produtividade, o que eu produzo por hectare, ele praticamente quadruplicou nesses últimos 40 anos. Isso é tecnologia. Então, eu não preciso usar mais terra para produzir. Então, já começa o primeiro conceito. Eu não preciso desmatar. É só aumentar a eficiência por área. Isso daqui demonstra, então, essa evolução da produtividade. Olha aqui no caso do arroz. 100. Nós hoje já praticamente quadruplicamos a produção de arroz. Algodão também. Milho, triplicamos. Trigo, triplicamos. Feijão, duplicamos. Soja, duplicamos. Tudo isso em 40 anos. E aí vem uma coisa que é muito interessante que todo mundo esquece. Ora, se eu tivesse a produção desse ano com a produtividade que eu tinha há 40 anos atrás, eu precisaria de 254 milhões de hectares. Mas eu só usei 78.
Então eu economizei 175. Isso é um efeito poupa-terra. A tecnologia evitou que 175 milhões de hectares de terra fossem destruídos para a produção. Alguém já falou isso para vocês? Eu imaginava que não. Hoje, a nossa produção, a terra, o importante, um dos pontos da sustentabilidade é que a terra não pode ficar descoberta. A terra descoberta é ruim, porque a chuva batendo no solo degrada o solo. Uma gota de chuva, eu já fiz as contas, eu já vi as contas feitas, equivale a uma gota de chuva caindo diretamente sobre o solo, sob a explosão de uma bomba atômica. É a mesma coisa. Então o solo tem que estar coberto. Então hoje nós temos sequências culturais. Esse é um dos exemplos. Nós não temos só isso. Isso aqui é uma sequência: soja, milho, e depois eu entro com o pasto para fazer a finalização do boi. Mas eu posso ter soja, algodão, posso ter soja, milho, trigo. Eu tenho várias possibilidades, depende de onde eu estou. Então o nosso país consegue 3 cultivos anuais. O hemisfério norte só consegue 1. Viram a diferença? E hoje, então, com a questão do trigo, nós estamos conseguindo emplacar trigo na região do Cerrado, com produtividades além do que a gente imaginava. Então, nós estamos ficando autossuficientes em trigo, quando a gente tinha que importar trigo da Argentina, trigo do Canadá, trigo de todo mundo. E mais, eu diria, em 5 anos, nós começaremos a ser exportadores de trigo no mundo. Mas não é só na produção agrícola, pecuária também, os números, tanto para bovinos, suínos e aves, a gente tem aumentado o plantel e diminuído a área. Mas todo mundo fala que a gente está usando mais terra para a agricultura, que a gente está desmatando. Será que isso é verdade? O Daniel está me mostrando que não precisa. Guardem isso. Então está aqui também o efeito poupa-terra no caso da pecuária. A nossa área de pastagem vem caindo, enquanto que a produção de carne bovina vem aumentando vertiginosamente. Então a gente está poupando praticamente 280 milhões de hectares nos últimos 30 anos. Então, de onde que vem esse desmatamento que se coloca tanto na conta da agropecuária? Só mais um minuto. Isso se deve ao quê? Melhoramento genético, boas práticas. Hoje, aquela história de deixar o boi a pino sem uma sombrinha, ninguém mais pensa nisso. Ou senão aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente, infelizmente, olha para o interior do Rio e vê aquele boi atleta, né, aquele boi da Olimpíada, ele vai subindo o morro, tadinho. E aí você acha que aquela carne pode ser macia? Não, não dá, né? Processamento, por quê? Porque hoje, por exemplo, nós somos o maior exportador de carne halal do mundo, para o mundo árabe. Porque nós seguimos as tradições. E eles são certificados pelos países árabes. E as consequências, é claro, a cesta básica, ela tende a cair de preço. Essa subida que nós tivemos aqui foi basicamente Covid e a guerra da Ucrânia. Mas numa análise histórica, os preços estão caindo. É claro que tem mudanças. Às vezes a carne está mais cara, está mais barata, depende. Depende da época do ano, depende da planta que a gente está falando. Outra coisa, a gente agora está aumentando o consumo de peixe, que é a grande proteína do futuro, porque a produção dela por hectare, por área, é muito enorme. E a tilápia hoje é uma realidade no Brasil. Agora, quando a gente olha o mundo, esse é o gráfico de custo de alimento do mundo. A gente vê que nitidamente ele está em ascensão. Hoje, em 2024, a gente está já praticando preços, voltando àquela plataforma de 2023, caminhando para 2021, quando teve a Covid. Aqui é que repousa o problema do mundo. Porque sempre quando tem uma crise, tem um pico. E esse pico tem países que não produzem, dependem da importação. E aí quem paga a conta? Mas a gente ainda tem muito para aumentar. Isso daqui é a média da produção brasileira, essa é dos Estados Unidos. Olha só esse gap. A gente pode melhorar muito.
Aqui é no caso da soja, aqui são os melhores, aqui é a base da Conab e esse aqui são os melhores produtores de soja do Brasil. Nós temos um gap tecnológico que a gente pode melhorar. E vale a pena, olha só, eu preferia botar o meu dinheiro no Ibovespa, na banca, no banco, na área imobiliária. Por quê? Porque trabalhar com baixa tecnologia só dá prejuízo. Eu tenho que trabalhar com alta tecnologia e para ter uma volta de recursos menor do que eu teria no meio financeiro. Então só trabalha na área agrícola quem quer, quem tem vontade, quem tem gana, quem quer fazer a diferença. Não é por ter dinheiro, para ter lucro. E aí vamos falar dos mitos e fatos, porque o grande problema aqui, minha gente, é que as pessoas não procuram as bases de dados. Todo mundo fica olhando só uma parte e não olha o todo. Ah, aqui está chovendo, mas está chovendo? Não está. Então, quando você lê uma mensagem de 200 palavrinhas no Instagram, no Face, de uma pessoa que nunca viu um boi na vida, ela pode falar mal do quê? Hoje, essa é a nossa realidade. 66% da nossa área brasileira é coberta de florestas. Se você pega uma outra fonte, como o mapa Biomas, você vai ver, há perdas diferenciais. Mas, de uma maneira geral, quem mais sofreu? A Mata Atlântica, porque, obviamente, se deve à questão do descobrimento do Brasil e uso do litoral até para cidades e tudo. Mas, quando a gente pega a Mata Amazônica, a gente vê, não é aquela destruição toda que parece no mundo, que aquilo virou uma grande produção de carvão, nem nada do gênero. A quem interessa mostrar que essa destruição é maior do que é a verdade? E não é só um dado brasileiro. Ah, Daniel, você inventou esse dado, foi você e o teu grupo? Não. Isso aqui é um mapa da FAO, que mostra que quem tem mais área, a área florestada no mundo, somos nós. Aqui é o Congo, é a República do Congo e a Colômbia. Aí, por que isso? Por que fala que a agricultura derruba a floresta? Por causa, infelizmente, da questão da grilagem. Quando eu pego uma terra, que é só no Brasil é que a gente tem a palavra terra devoluta. Quando eu pego uma terra devoluta e eu transformo e domino a terra, como é que você domina a terra? Passa um trator, derruba tudo, cerca e põe os bonzinhos lá. É como as entradas e bandeiras faziam no país. É a mesma coisa. Aí você dominou a terra. Quando você consegue o registro da terra, aí você vai vender. E você vende por 17 mil reais, por exemplo. Derrubar a floresta e tudo, você até paga pelo que você derrubou. Então você está ganhando para cada hectare 17 mil reais. Então é um bom negócio. Mas é alguém que vai produzir lá? Não. Depois eu vendo para quem me der o melhor preço. Mas é basicamente especulação imobiliária. E está aqui os preços da terra. Por isso a região norte sofre tanto. Porque é onde tem os custos menores e quando alguém tem algum dinheirinho dá para investir lá. Mas está aqui, é fartamente documentado. Desmatou à toa 7 milhões de hectares da floresta amazônica, queimadas assinadas, investigação terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook. É isso, é especulação. Não é para começar a plantar nada. E o problema é que não é só a gente que derruba florestas, não. A Europa também derruba. Até sobre a bandeira energética, de que agora com a questão do gás da Rússia eu tenho que economizar, eles estão usando madeira. Ué, então você aumentou o desmatamento. Ah, mas para energia pode. Aí aquela história, cidades com prefeitos do agro não desmatam mais que outras, diz estudo. Ué, mas me falaram o contrário. O grande fato é que todo mundo hoje na agricultura sabe que boa parte da irrigação que nós dependemos de São Pedro se deve a essas nuvens. Quanto menos você tiver de floresta, menos você tem de evaporação. Menos de evaporação, menos água você tem. E o mundo vai precisar de mais um Brasil em terras agrícolas. Só que a gente não precisa desmatar. Vamos usar as pastagens degradadas. A gente recupera a pastagem, bota ela no sistema produtivo e o custo não é alto. Na questão de pestes, por exemplo, o uso de pesticidas, se você não usar pesticida, essas são as perdas.
Essas perdas são mundiais. Só que no Brasil, na região tropical, isso é pior. Porque aqui eles se proliferam muito mais. Então não tem como não usar pesticida. Os maiores usuários, o Brasil é o maior usuário, sim, o Brasil não produz, então o Brasil compra muito. Só que o Brasil não é o maior usuário quando eu penso na aplicação por hectare. Na aplicação por hectare tem países muito piores do que a gente. E aí quando eu pego uma seleção de países, vejam bem, Costa Rica, Hong Kong, Colômbia, Israel, Vietnã, Brasil, Japão, Chile, a gente não está nos piores. Só que alguém considera que nós temos 2, 3 colheitas anuais e isso tinha que ser dividido por 12 por 3? Não. Alguém considera que a gente também utiliza nas pastagens? Não. E alguém considera o uso urbano? Não. Então, aqui nós temos o total de registros de pesticidas. Ele está aumentando? Tá. Mas o problema é que a maioria desses registros são de produtos genéricos. Produtos novos são poucos. São só em torno de 6% ao ano. E boa parte dos produtos que a gente está aprovando hoje são biológicos ou orgânicos, em torno de 15% a 20%. Então o resto é genérico. Novos mesmo são bem menos. Então que história é essa que a gente está favorecendo a indústria dos pesticidas? E eu trouxe essa foto que eu tirei de dentro do meu carro no meu condomínio. Obviamente eu não preciso dizer para que isso aqui, né? Isso aqui é para dengue. Sabem quantos produtos tem aqui dentro? 13. 13. Alguém reclama quando isso passa? Agora, se encontrou traços na fruta, vamos todos morrer. É verdade? Aqui você aceita tomar um banho de 13 tipos diferentes de produtos. Não estou dizendo que isso é bom engolir fertilizante, mas existe uma coisa chamada limite que você pode e o limite que você não pode. É que nem remédio. Você toma antibiótico quando é necessário. Se você tomar sem ser necessário, você está criando resistência antimicrobiana. É a mesma coisa na planta. Você só usa quando precisa. E o número de agrotóxicos com registro cancelado tem aumentado. Então, cadê aquela história que a gente, vamos todos aqui, vamos ajudar a indústria do pesticida? Não parece ser verdade. Transgênicos. Nós temos hoje, não se fala mais em transgênico, mas organismos geneticamente modificados. Por quê? Porque antigamente eu pegava o gene de uma planta, jogava na outra. Hoje não, eu pego o gene dessa planta e eu mexo na composição dele. Eu mudo as bases. Então eu estou fazendo a engenharia dentro do mesmo gene, eu não estou trazendo nada de fora. Então nós temos aqui 100 vencedores do Nobel falam pelo fim da campanha contra transgênicos. Porque não tem nada no mundo que prove que isso é ruim. Mas assim mesmo continuam falando que isso é ruim. E aí? Esse arroz, que é um arroz modificado para aumentar o seu valor nutritivo, não é usado nos países que têm um bom problema de deficiência nutricional. Geneticamente modificados no Brasil, a gente só tem soja, algodão, milho, só. Mas eu vi um mamão que aquilo tinha cara de transgênico. Não tem mamão transgênico no Brasil. Aquele melão daquele tamanho é transgênico. Não tem melão transgênico. Só tem essas 3 espécies. E o interessante, esse trabalho saiu na Science recentemente. Países que usam material geneticamente modificado, os que não usam. A diferença de produção em milho, algodão e soja é brutal. Por quê? Porque os geneticamente modificados são modificados para serem mais eficientes. E a autoridade europeia, para a segurança alimentar, determina que a edição genética não apresenta riscos em relação a práticas convencionais. Agora chegaram à conclusão que não tem problema. Porque até então a gente não podia importar o que era transgênico. Mudanças climáticas. Eu gosto de trazer esse quadro aqui, porque ele mais ou menos mostra quando começou o problema. Por volta lá dos idos da década de 20. Na década de 20, o que o Brasil tinha? Nada. A agricultura, nós éramos importadores de comida, a gente não produzia quase nada, a gente não tinha uma indústria que prestasse aqui no Brasil, a gente não exportava nada. Mas as mudanças climáticas começaram a aparecer aqui, então quer dizer que elas começaram a ser cultivadas
lá atrás, porque essas emissões não começaram agora. Alguém começou isso antes. Quem é que é o principal responsável? É o boi que está aqui comendo a sua graminha pacificamente. A grama é carbono. O boi come a grama, carbono. O boi elimina carbono na forma de metano. E depois a planta absorve carbono. Agora, aqui eu tenho o quê? Uma refinaria. Esse petróleo ele veio lá de baixo. Tem algum tipo de ciclagem aqui? Nenhuma. Então, como é que alguém, sem consciência, pode dizer que o boi é que está mudando o clima e isso aqui não? É quem paga, né? Quem tem mais dinheiro, é esse ou esse? Ah, é esse aqui. Aqui eu tenho centenas de milhares de produtores. Aqui eu tenho 8 grandes. Por isso que todas as COPs, ninguém nunca fala disso, porque eles botam tantos agentes lá dentro que ninguém consegue falar da verdade, que é o problema da contribuição da produção de energia para as mudanças climáticas. É uma visão atunelada, você só vê a emissão, você não vê o sequestro. Aqui, e agora então quando eu integro a pastagem com a floresta, eu tenho ainda essa biomassa florestal inteira. Ah, mas isso não conta. Como assim não conta? E está aqui. Isso daqui, minha gente, é basicamente o aumento do rebanho nacional. Isso aqui é aumento da produção. Ora, em quantidade de CO2, quando eu divido pela quantidade de carne, está diminuindo. Mas por que todo mundo diz que está aumentando? Que o boi é o grande responsável. Aqui, esses quadros saíram do IPCC, o nível de metano no mundo. Só que o rebanho mundial está caindo. Ora, se o rebanho está caindo e o metano está aumentando, quem é o responsável por essa emissão? A energia, a produção de energia, seja carvão, produção de gás, produção de petróleo, ele é o grande contribuinte das mudanças climáticas. Só que ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque tem muito dinheiro rodando nisso. E está aqui, no último levantamento de metano que saiu em 2024, está aqui. A China em primeiro, Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Brasil em quarto e Rússia, bem próximo do Brasil. Mas qual é o grande problema? O grande problema é a exploração de carvão, a extração de petróleo e gás. A parte agrícola é o que menos conta. Sendo que ainda tem um detalhe que ninguém fala também. O metano na atmosfera dura 12 anos. Em 12 anos ele se degrada. O CO2, 300 anos. Tem alguma coisa errada nessa conta, né? A quem interessa falar mal da agricultura? E aí, é claro, os Estados Unidos também tem gado, também acha isso importante. Colocou um satélite desde 2021 que começa a ver o quê? Os vazamentos de metano. E ele descobriu o quê? Que boa parte deles está saindo da onde? Quem são os superemissores? Vou dar uma chance. Começa com P. Petróleo. E esse é um colega meu, Marcelo Morandi. Ele fala que o desafio hoje é que as métricas de carbono foram criadas com modelos de uma agropecuária bem mais simples e distante da nossa realidade. Lá no hemisfério norte é um cultivo anual, o nosso é 3. Mas eles querem usar a mesma métrica. Lá as áreas agrícolas estão estáveis, porque eles já produzem há mais de 300 anos. A nossa agricultura surgiu nos últimos 40 anos, praticamente. Você quer comparar isso? Não tem como. No final, é a velha história. A gente chegou por último no banquete, mas eles querem que a gente divida a conta igual. E está aqui, eu gostei disso do Correio Brasiliense. Embora a indústria do petróleo seja reconhecida como a maior poluente, e uma das principais impulsionadoras das mudanças climáticas, é a agricultura que segue sendo sistematicamente taxada de grande responsável pelas mudanças de clima. Com a narrativa climática concentrada na produção de alimentos, muitos se sentem menos inclinados a questionar ou pressionar por mudanças em outros setores. Todas as COPs sempre foram, até a última, agora aqui num país da Ásia, todas foram em países produtores de petróleo, e todas tiveram uma quantidade de agentes da área de petróleo e gás muito maior do que os outros. E eles não deixavam falar sobre isso. Agora, falar mal da agricultura pode.
E aqui, infelizmente, eu sempre trago isso, né? Um trabalho da Noruega, as pessoas acima de 60 são as que mais contribuem com efeitos de gás estufa. Lamento dizer, mas se é para controlar, então vamos ter que controlar as pessoas também. Eu não sei como, não sei bem como, mas é um trabalho sério da universidade lá da Noruega. Eu baixei esse trabalho, ele existe. É de verdade, existe. Não é brincadeira. Ah, mas a agricultura vive de subsídio. Não, a agricultura brasileira é das menos subsidiadas do mundo. Tanto é que o produtor rural não tem nem condição de pagar o seguro rural. O seguro rural é aquela história, você paga, planta numa área que é para plantar, que tem tudo para dar certo, mas vai uma calamidade e destrói tudo. Você não tem dinheiro para pagar esse seguro. Então você perde tudo, perdeu tudo, vai ficar com todas as dívidas. Lamento lhe dizer. Desperdício, a mesma coisa. Quanto mais maior é o PIB per capita, mais desperdício tem. Então, quando a gente fala em desperdício de comida, leia-se, países mais desenvolvidos. E está aqui os números que não deixam mentir, que mostram claramente que quem joga mais coisa no lixo são os americanos, os asiáticos, o pessoal da Ásia e assim por diante. Nós aqui da América Latina, de uma maneira geral, somos os que menos contribuímos. Aquela história da commodity, né? O boi. Olha só, tudo que a gente tira do pobre do boi. Dá para dizer que o boi é só carne? A agricultura familiar vai desaparecer. Gente, 3,8 milhões de estabelecimentos rurais são do pequeno produtor. Ou seja, 77% dos estabelecimentos. 23% da área agrícola está com eles. 67% daquela mão de obra que eu mostrei lá no começo está na mão do pequeno produtor. O pequeno produtor, o grande produtor de mandioca, feijão, suínos, leite, aves, milho, café. Então, por que ele vai desaparecer? A quem interessa falar isso? Ah, mas o agro é sinal de subdesenvolvimento. Ah, então, por que os europeus e os americanos brigam tanto pelo agro deles? Está aqui, ó, na Europa, 9% das exportações são do agro. Nos Estados Unidos, 12%, 13%. Eles têm uma contribuição enorme para emprego. Isso eu só estou falando do agro, não estou falando da agroindústria. O agro não paga imposto. Olha o impacto da carga tributária. A lei ainda não mudou. Nós temos impostos federais, estaduais, municipais e outras taxinhas. Então, hoje, por exemplo, o adubo, 25% dele é tributado. Batata, 11%. Camarão, que é um produto de primeira necessidade aqui no Rio de Janeiro, 33%. Carne, 29%. Então, a minha pergunta é, por que para baratear o custo do alimento, quando todo mundo fala e diz a culpa é do produtor que aumentou o preço, por que eles não tiram os tributos? Ah, mas aí não pode. O produtor que está tentando ganhar a vida e pagando os custos e tendo aquela margem de lucro pequena, esse pode. Isso daqui é uma avaliação que foi feita em 2022, feita por esse grupo, McKinsey. Ele foi renovado em 2024 e mostra o mesmo caminho. Qual é o caminho? Da sustentabilidade. Nós estamos na vanguarda da sustentabilidade. Então, nós somos os que mais trabalham com biofertilizantes, bioestimuladores, usamos ferramentas biológicas, práticas sustentáveis como plantio direto, nós somos os campeões. E isso foi tudo, está até aumentando em 2024 em alguns casos. Então, por que dizem que o nosso agro não é sustentável? Vocês estão notando que o que eu estou falando é contra aquilo que tudo aparece nas mídias nacionais? Ah, o Daniel é maluco, deve ser. Centro-Oeste deve alcançar a menor desigualdade de todo o país, e exatamente o Centro-Oeste é onde está a força do agro. Então, cadê aquele discurso que o agro é desmatador, ele aumenta a desigualdade social, ele empobrece o Estado, o município? Essa conversa não aguenta a leitura de uma boa base de dados. Porque eu não estou me baseando no jornal, eu estou me baseando na base de dados que ele cita. Eu vou lá na base de dados, eu pego e falo, é verdade. O Brasil não está mais plantando arroz e feijão, está plantando soja. Soja para alimentação animal. Por que não planta mais arroz e feijão? Olha o que aconteceu com arroz e feijão.
Essa daqui é a produtividade do arroz. E essa aqui é a área. Ora, e aqui é a mesma coisa que o feijão. Essa é a área que está diminuindo e a produtividade está aumentando. Isso significa dizer que praticamente eu estou mantendo e aumentando um pouco a produção anual de arroz e feijão. Mas por que então ninguém consome arroz com feijão? Porque simplesmente as pessoas não querem. Hábitos alimentares. A pessoa prefere comer um bife com fritas, um hambúrguer, uma pizza, uma massa bem temperada, com uma porpeta bonita. É que o meu almoço hoje foi meio fraco. Então, cadê a realidade do arroz com feijão? Aí eu tenho um pesquisador que é ex-INCRA, que é o Chico Graziano, que ele fala isso com uma precisão lapidar. Ninguém produz aquilo que não vende. Vale para parafusos, automóveis ou para comida. O estímulo à produção vem sempre da demanda. Tem demanda, eu produzo. Não tem, eu não produzo. Simples assim. Na agricultura, a área plantada vale menos que a tecnologia utilizada. Importa a produtividade. Se eu tenho maior produtividade, para que eu vou continuar aumentando a área? E em terceiro, se alguém passa fome, não se deve à deficiência na produção de alimentos, mas aos gargalos da distribuição. Ou falta renda para comprar comida, ou ela não chega ao prato das pessoas. Essas são as dimensões da segurança alimentar. Segurança alimentar não é só produzir. É você ter dinheiro para comprar e ter aonde comprar o ano inteiro. É isso que a gente tem que questionar. O problema não é do nosso produtor, mas das políticas de Estado. E o que está por trás disso? Manutenção do status quo. É a lei da termodinâmica. Se um ganha, outro perde. Está aqui a produção de carvão. Alguém vai parar a produção de carvão? Não, mas ele não é o principal contribuinte tanto de CO2 como de metano. É, mas não estou nem aí. Eu sou a China, sou os Estados Unidos. Mas o boi é que é o grande responsável. Subsídio ao consumo de produtos de petróleo e gás na OECD aumentou em 2022 e 2023. Ué, mas não é a produção de energia, de gás, que aumenta, mudanças climáticas, e você está estimulando o consumo? Ah, mas é que a culpa é do boi. Está tranquilo. Esse gráfico aqui eu acho um barato, porque ele mostra o seguinte. Anualmente eu calculo o quanto o mundo tem a ceder de suprimentos para a população. Então, se eu tivesse o padrão de consumo do Catar, eu não passava do dia 11 de fevereiro. Se eu fosse qualquer país do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, eu não passava do primeiro semestre. A gente não está tão ruim, a gente está chegando até 4 de agosto. Então, a culpa não pode ser nossa. O nosso padrão de consumo não é um padrão de consumo pior do que o dos outros. Pode melhorar? Pode. Mas não é pior. E aí tem aqueles grupos. Aí eu começo a trazer. O que está por detrás disso? Isso é um grupo americano. Significa fazendas aqui, florestas lá. Então a gente vai virar um grande zoológico, é isso? Aqui é o subsídio agrícola europeu. Ou seja, quanto a Europa gasta anualmente subsidiando o produtor rural europeu. Ou seja, 20%, um pouco mais, ele está usando para pagar o produtor a ser ineficiente. E eu mostrei que no Brasil a gente não tem subsídio. Só que olha o detalhe curioso, são os dados oficiais. Só que nesse ano, com a algazarra toda que teve, eles aumentaram de em torno de 30 bilhões para 50 bilhões. Ou seja, em torno, considerando que o orçamento europeu é de 190 bilhões de euros, 50 bilhões é quase um terço. Então, e o secretário de Agricultura europeu falou que isso é pouco, ainda tem que ser mais. Então, quando eu vejo um europeu falando mal da gente, eu começo a pensar, ele está falando mal porque ele é mais eficiente ou porque ele quer proteger o sistema dele? Que é ineficiente, ele tem que manter e tem que justificar para um cidadão
na área urbana que você tem que pagar a ineficiência do seu produtor rural. Aí eles falam, não, o nosso é antiambiental. É isso mesmo? E as armas são essas, é o desconhecimento. Por quê? Todo mundo se vende, pelo menos esses de Instagram, se vendem por uma passagenzinha para a Europa. Adoram uma passagenzinha. Mas, e aí? Eles estão falando a verdade? No nosso Brasil, a gente já começa com o grande problema. A gente fez um estudo, foi feito um estudo por essa FIA Business School com apoio da CNN, foram avaliados os livros do nível fundamental. 350 menções ao agro, 303 são autorais. Quer dizer o quê? O autor é achismo. Ele acha que é isso. Ele não tem base nenhuma para dizer que é. Está certo? Eu, infelizmente, não bati meu recorde hoje. Eu vou ter que parar e continuar um pouquinho depois. Isso daqui eu gostei. Esse leite não nasceu aqui. Antes de chegar ao mercado, ele foi ordenhado todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, por um produtor rural. Todo mundo esquece isso. Todo mundo acha que o frango nasceu no supermercado. Não é verdade? Quando a criança vê um frango, geralmente nas pousadas, aquela coisa toda, ele acha que é um ser pré-histórico, monstruoso. E é o complexo de vira-lata. O brasileiro não admite que ele pode ser bom em alguma coisa, e nós somos muito bons no que nós fazemos. Vocês vejam, isso daqui é um cartaz celebrando os produtores, os donos de rancho e os que trabalham na área florestal, por causa do meio ambiente que eles reproduzem para os americanos. No dia do Thanksgiving, que é uma festa muito importante nos Estados Unidos, o agradecimento aos produtores de Peru por causa do alimento que é trazido. Alguém agradeceu aqui, pelo menos no Natal, o Chesterzinho? Aquele porquinho, aquele lombinho bom, temperadinho. Alguém agradeceu aos produtores de suínos do sul do país? Todo mundo esquece que todo mundo acha que nasceu na fábrica e não no produtor. É a ele que você tem que agradecer. Eu acho que eu posso então parar aqui, infelizmente, porque já apitou lá, e eu vou ter que gastar mais uns 15 minutos para finalizar. Vamos dar a pausa agora para o intervalo. Voltamos com 15 minutos Só aproveitando aqui, nós estamos com uma mostra aí lá fora, aquele sabão, referente ao Dia do Aviador. O Coronel Alberto está aqui, junto com os nossos colegas de quadro, a nossa briosa Força Aérea Brasileira. Nós parabéns aí, obrigado. Então, recomendamentos aqui às 14h48.